E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre soluções, mais precisamente sobre concentração de solução. Então veja bem, solução ou solução verdadeira é um tipo de dispersão que pode ser considerada como uma mistura homogênea de soluto e solvente. Veja bem, nesse caso, na solução, o disperso acaba mudando de nome. Ele passa a ser chamado de soluto. E o dispersante passa a ser chamado de solvente. Então veja bem, a concentração da solução nada mais é que a quantidade de soluto que eu terei na minha solução. E a unidade de concentração é uma forma que eu tenho para informar qual é a concentração da minha solução ou qual é a quantidade de soluto que eu terei dentro dela. Bom, toda unidade de concentração ela vai apresentar um conceito e vai apresentar também uma fórmula. Tudo bem? Então, toda unidade terá um conceito, terá uma fórmula. Né? Cada uma dessas informações permite a você a resolução do seu problema. Né? Seria interessante você escolher ou, obviamente, aí, conhecer as duas para que você resolva aí o problema que você tem com relação à concentração da sua solução. Então, vamos lá. O conceito ele relaciona a quantidade de soluto com a quantidade de solução ou de solvente que aparece na sua solução. Bom, qual que é a característica do conceito? Ele vai permitir a você a realização de uma regra de 3 para que você resolva seu problema. E a fórmula? A fórmula sempre vai ser uma divisão entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução, ou a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. Então sempre será uma divisão entre a quantidade de soluto e solução ou a quantidade de soluto e solvente. Nós vamos aqui utilizar uma convenção. Toda vez que for soluto, vamos colocar ST. Quando for solvente, vamos colocar SV. E quando for solução, vamos colocar SL. Tudo bem? Certinho? Então vamos lá. Cálculos utilizando as unidades de concentração. Então, normalmente, nós temos duas situações. Quando for pedido a unidade, então, nesse caso, você vai olhar para a unidade e descrever como está sendo preparada a solução. Em seguida, você vai usar o conceito da unidade e vai fazer uma regra de 3 para determinar o valor dessa unidade de concentração.
Outra opção seria utilizar a fórmula para calcular o valor da unidade. Tá certo? Então você vai colocar as grandezas na fórmula e, obviamente, vai efetuar o cálculo da unidade de concentração. Bom, outra situação é quando ele pede o valor de uma grandeza que está associada a essa unidade. Então você vai primeiro determinar qual é o significado da unidade de concentração. Em seguida, você vai colocar os dados do seu exercício. Vai fazer uma regra de 3 para calcular o valor da grandeza que você quer. Outra opção seria usar a fórmula para calcular essa grandeza. Então você vai pegar a fórmula, colocar os valores que estão dados no enunciado e em seguida você vai calcular o valor da grandeza que você quer. Então essas são normalmente as duas situações que você tem. Então vamos lá. Inicialmente, a gente vai trabalhar com unidades que relacionam massa de soluto. Então veja bem, a primeira unidade que relaciona a massa do soluto, a gente chama de concentração comum, concentração em grama por litro ou simplesmente concentração. Ela é representada simbolicamente pela letra C. Então veja bem, começando pelo conceito. Bom, o que vem a ser a concentração comum? Ela é a massa do soluto que nós vamos encontrar em 1 litro de solução. Então isso permite nós fazermos uma regra de 3 e obviamente determinar aí, né, os valores que nós precisamos, ou uma grandeza ou o valor da unidade. Tudo bem? Certinho? Vamos lá. Fórmula. A concentração comum tem como fórmula a massa do soluto em grama dividido pelo volume da solução em litro. Unidade será grama por litro. Então vamos lá para um exemplo. Então ele quer que você calcule a concentração em grama por litro de uma solução aquosa de nitrato de sódio que contém 60 gramas do sal em 500 ml de solução. Então nós vamos resolver de duas formas, conceito e forma. Então vamos lá. Começando com o conceito. Então como está sendo preparada essa solução? Tá lá. Ela tem 60 gramas do sal nitrato de sódio em 500 ml de solução, ou seja, 0,5 litros de solução. Agora eu vou usar o conceito. O que é concentração em grama por litro? É a massa do soluto que eu vou encontrar onde? Em 1 litro dessa solução. Tá vendo? Com uma simples regrinha de 3, eu descubro qual é o valor da unidade. Ó. Então, fazendo a regrinha de 3, né? 1 que multiplica 60 dividido por 0,5 vai ser o valor da unidade. Então, 120 gramas por litro. Tudo bem? Vamos lá. Agora, usando fórmula. A fórmula para a concentração em grama por litro é a massa do soluto em grama dividido pelo volume da solução em litro. Substituindo os valores que estão no enunciado, então a massa do soluto em grama é igual a 60, o volume da solução em litro é igual a 0,5. Fazendo a divisão, a concentração será 120 gramas por litro. Então veja bem,
tanto usando conceito, tanto usando fórmula, a gente consegue obter o valor de uma unidade de concentração. Vamos lá para um outro exemplo. Um técnico precisa preparar 750 ml de uma solução de sulfato de níquel 2, cuja concentração deve ser 20 gramas por litro. Então ele quer saber qual a massa do soluto a ser utilizada na preparação dos 750 ml de solução. Então vamos lá. Inicialmente, nós vamos resolver usando o conceito. Então, primeiro passo, nós temos que interpretar o que significa a unidade. Qual é seu significado? Então, concentração igual a 20 gramas por litro quer dizer que eu tenho 20 gramas do sulfato de níquel 2 em 1 litro de solução. Esse é o significado baseado no conceito que tem a unidade. Agora eu comparo com os dados que estão no exercício. Então eu quero saber qual vai ser a massa do soluto, que é o sal, sulfato de níquel 2, que eu vou encontrar em 750 ml de solução, ou seja, 0,75 litros. Então veja, fazendo uma simples regrinha de 3, eu descubro qual é a massa do soluto. Então, a massa do soluto será 0,75 vezes 20 dividido por 1. Isso vai dar uma massa igual a 15 gramas. Tudo bem? Vamos lá. Agora, a resolução usando fórmula. A fórmula da concentração comum é a massa do soluto em grama dividido pelo volume da solução em litros. Então eu posso dizer aos senhores que 20 vai ser igual à massa do soluto em grama dividido por 0,75. Então a massa do soluto em grama será igual a 15 gramas. Tudo bem? Então não importa se ele pede para você o valor de uma unidade ou se ele pede o valor de uma grandeza. Você pode resolver sempre usando conceito, sempre usando fórmula. E obviamente, para fixar bem essa ideia, nós vamos exercitar aí utilizando 2 exercícios. E o primeiro ele diz o seguinte: ao dissolver 100 gramas de hidróxido de sódio em 400 ml de água, obtiveram-se 410 ml de solução. A concentração comum dessa solução será igual a que valor? Então vamos lá. Resolução, primeiro usando o conceito. Então vamos lá, primeiro passo, vamos descrever como é que está sendo feita a nossa solução. Então eu tenho 100 gramas do hidróxido de sódio em 410 ml, ou seja, 0,41 litros de solução. Agora vamos comparar com os dados do nosso exercício. Qual é o que é concentração comum? É a massa do soluto que a gente vai obter em 1 litro de solução. Então, efetuando a regra de 3, a concentração comum será 1 que multiplica 100 dividido por 0,41. Isso vai dar uma concentração de 243,9 gramas por litro. Bom, usando agora a fórmula. A fórmula da concentração comum é a massa do soluto em grama dividido pelo volume da solução em litro. Substituindo os valores que foram dados no enunciado, a concentração comum então será 100 dividido por 0,41. Isso vai dar uma concentração de 243,9 gramas por litro. No número 2, ele fala o seguinte: evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio de concentração 8 gramas por litro. Então ele quer saber quantos gramas de soluto serão obtidos. Então vamos lá para a nossa resolução e primeiro a gente vai usar o conceito. Então vamos lá.
qual o significado da concentração 8 gramas por litro? Bom, o significado é que eu terei então 8 gramas de cloreto de magnésio dentro de 1 litro da minha solução. Comparando com os dados do exercício, ele quer saber qual a massa do soluto que a gente vai ter em 250 ml de solução, ou seja, 0,25 litros de solução. Fazendo a regra de 3, a massa do soluto então será 8 que multiplica 0,25 dividido por 1. Então isso será uma massa igual a 2 gramas. Usando fórmula, tá lá. A fórmula da concentração comum é a massa do soluto em grama dividido pelo volume da solução em litros. Substituindo os valores do enunciado, então 8 será igual à massa do soluto em grama dividido por 0,25. Então a massa do soluto em grama será igual a 2 gramas. Tudo bem? Vamos lá. Dando sequência, a próxima unidade de concentração que nós vamos apresentar para vocês é chamada de porcentagem em massa ou porcentagem, né? Massa por massa, tá certo? Também conhecida aí como título percentual, né? Então vamos para o conceito. Então, o que é porcentagem massa ou título percentual? Vai ser a massa do soluto que nós vamos encontrar em 100 gramas de solução. Então, através disso, nós vamos conseguir fazer regras de 3. Vamos lá, qual que é a fórmula? A porcentagem massa por massa é 100 vezes a massa do soluto dividido pela massa da solução. E o valor será dado em porcentagem. Algumas observações: porcentagem volume por volume é o volume do soluto que nós vamos encontrar em 100 volumes da solução. Então, se o volume for em litros, então vai ser o volume em litros do soluto que eu vou encontrar em 100 litros da minha solução. E pode ser também em ml, centímetro cúbico, né? Certo? Então, vamos lá. A porcentagem massa por volume é a massa do soluto em grama que nós vamos encontrar em 100 ml de solução. Tudo bem? Então, quando fala em unidades percentuais, essas são as três, né? Porcentagem massa por massa, porcentagem volume por volume ou porcentagem massa por volume. E cada um tem um conceito, né? Certo? Porcentagem massa por massa, então é a massa do soluto encontrada em 100 gramas de solução. Porcentagem volume volume por volume é o volume do soluto encontrado em 100 volumes da solução. Porcentagem massa por volume é a massa do soluto em grama encontrado em 100 ml de solução. Tudo bem? Isso permite que você faça aí regrinhas de 3, né? Tudo bem? Certinho? Então vamos lá. Então veja bem, continuando com as observações, né? Essa divisão massa do soluto pela massa da solução é conhecida como que? Título, representado pela letra tal. Um detalhe importante é que essa massa da solução é a soma da massa do soluto mais a massa do solvente, né? Tudo bem? Então vamos lá? Vamos usar aí novamente 2 exercícios para a gente poder ilustrar para vocês, né, a unidade. Então o primeiro diz o seguinte: dissolveu-se 4,6 gramas de NaCl
em 500 gramas de água pura, fervida e isenta de bactérias. A solução resultante foi usada como soro fisiológico na asepsia de lentes de contato. Assinale a opção que indica o valor aproximado da porcentagem em peso ou em massa do NaCl existente nessa solução. Aí tem aí as opções, né? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Então, a resolução, começando pelo conceito. Então vamos lá. Como está sendo preparada então a nossa solução? Eu tenho 4,6 gramas de NaCl e isso está dentro de 504,6 gramas de solução. Só uma atenção para esse valor 504,6. Ele é o quê? É a massa do solvente, que é a água, mais a massa do soluto, que é o NaCl. Tudo bem? Tranquilo? Certinho? Agora vamos ao conceito. O que é porcentagem massa por massa? Ou porcentagem massa? É a massa do soluto que a gente vai encontrar onde? Em 100 gramas de solução. Esse é o conceito. Então, fazendo a simples regrinha de 3, a gente chega no valor. Então, a porcentagem massa será 4,6 vezes 100 dividido por 504,6. Isso vai dar 0,91%. Tudo bem? Bom, se você fizer a opção pela fórmula, tá lá. Porcentagem massa nada mais é que 100 vezes a massa do soluto dividido pela massa da solução, usando os valores do enunciado. Então, porcentagem massa é igual a 100 vezes 4,6, que é a massa do soluto NaCl, dividido por 504,6, que é a massa da solução, obtida somando a massa do solvente, que é a água, e a massa do soluto, que é o NaCl. Fazendo a divisão, isso vai dar uma porcentagem igual a 0,91%. Tudo bem? Vamos lá? O exercício 2, ele fala o seguinte: as massas, respectivamente, do H2C2O4 e do H2O, que devem ser misturadas para preparar 1.000 gramas de uma solução 5% do H2C2O4, são, então ele quer a massa do soluto e ele quer a massa da água, que é o solvente. Tudo bem? Então vamos lá para a resolução. Então, inicialmente, nós vamos usar aí o conceito. Perfeito? Então vamos lá, interpretando o que significa a porcentagem 5%. Tudo bem? Bom, o que indica isso? Indica que eu tenho 5 gramas do H2C2O4, certo? Em 100 gramas de solução. Então, estamos utilizando o conceito da unidade. Perfeito? Agora, vamos lá para os dados do exercício. O que eu quero saber? Qual vai ser a massa do soluto que eu vou encontrar onde? Em 1.000 gramas dessa solução. Então, fazendo a regrinha de 3, a massa do soluto é igual a 5 vezes 1.000 dividido por 100. Isso vai dar uma massa de soluto igual a 50 gramas. Tudo bem? Perfeito? Agora, para achar a massa da água, que é o solvente, basta lembrar daquele detalhe: a massa da solução é a soma da massa do soluto mais o solvente. Então, a massa do solvente, que é a água, será 1.000, que é a massa da solução, menos 50, que é a massa do soluto. Isso vai dar uma massa de solvente igual a 950 gramas. Bom, podemos resolver isso tudo com fórmula, Então vamos lá. Qual é a fórmula da porcentagem massa? É 100 vezes a massa do soluto dividido pela massa da solução. Substituindo os valores do enunciado, então 5 é igual a 100, que multiplica a massa do soluto dividida por 1.000. Certo?
Então eu posso dizer que a massa do soluto será igual a 1000 que multiplica 5 dividido por 100. Então a massa do soluto é igual a 50 gramas. Tudo bem? Da mesma forma que na resolução aí, usando o conceito, a massa do solvente então será 1000 menos 50, será então 950 gramas. Bom, agora nós vamos ver unidades que relacionam número de mols do soluto ou quantidade de matéria de soluto. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos começar aqui com concentração molar, concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria ou molaridade, representado simbolicamente pela letra M. Tudo bem? Só pela característica da nomenclatura da unidade, nós notamos que essa deve ser importante, é por isso que tem tantos nomes assim. E na realidade é verdade, né? A mais importante unidade de concentração é essa, né? A concentração em mol por litro ou quantidade de matéria. Então vamos lá, conceito. O que é a concentração em mol por litro? É o número de mols do soluto que nós vamos encontrar em 1 litro de solução. Então, sabendo o conceito, a gente consegue fazer regras de 3 para a determinação, né, das grandezas que nós necessitamos. Bom, se você gosta de fórmula, está lá. Né? A concentração em mol por litro é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Unidades, mol por litro, M maiúsculo ou molar, tá certo? Molar também é utilizado, apesar de ser antiga, ainda aparece aí, né, em algumas unidades associadas à concentração em mol por litro. Né? Vamos lá, primeira observação, o número de mols do soluto, ele pode ser obtido pegando a massa desse soluto e dividindo pela sua massa molar. Tudo bem? Segunda observação, a concentração molar dos íons que estão presentes numa solução pode ser obtida facilmente. Então veja bem. Primeiro passo, você vai montar a equação de dissociação da espécie química, tudo bem? E em seguida vai determinar a concentração dos íons presentes na solução, usando como referência a estequiometria da sua dissociação. Ah, professor, não entendi. Então vamos lá para um exemplo. Ó. Então eu tenho aqui cloreto de cálcio e quando ele dissocia, ele produz cálcio mais 2 Cl-. Até aí tudo bem, né? Vamos supor que a concentração do cloreto de cálcio seja 0,2 mol por litro. Tudo bem? E eu quero saber qual a concentração do cálcio mais 2 e do Cl- dentro dessa solução. Então vamos lá. Então agora a gente vai olhar a proporção das espécies nessa dissociação. A proporção é 1 para 1 para 2. Concorda comigo? Né? Então a concentração em mol por litro tem que obedecer essa proporção. Então, a concentração do cálcio mais 2 também será 0,2 mol por litro. E a concentração do Cl-, obviamente, o dobro das anteriores. Então, se você quiser saber a concentração em mol por litro ou molar, né,
dos íons de uma solução. Tá aí, essa é a forma. E para exercitar, nós vamos recorrer então a 2 exercícios, né? Para dar uma ilustrada aí como o examinador costuma pedir isso de vocês, né? Então vamos lá, gente, olha lá. O exercício número 1 fala o seguinte: solução salina normal é uma solução aquosa de cloreto de sódio usada em medicina porque a sua composição coincide com aquela dos fluidos orgânicos, né? Certo? Do organismo, né? Sabendo-se que foi preparada pela dissolução de 0,9 gramas do sal em 100 ml de solução, podemos afirmar que a molaridade da solução ela é aproximadamente. Tudo bem? Certinho? Então, ele quer a concentração em mol por litro dessa solução. Então, vamos lá. Então, vamos lá para a nossa resolução e, obviamente, nós vamos começar aqui pelo conceito, né? Então, primeiro, né? Eu quero saber como é que está sendo preparada a nossa solução. Então, ela tem 1 mol do NaCl, tá certo? 1 mol do NaCl, primeiro aqui, né, nós vamos ter que fazer a determinação, né, do número de mols, né, do NaCl antes de ver qual é a preparação da nossa solução. Então vamos lá. 1 mol do NaCl pesa 58,5 gramas. Então, quantos mols do soluto NaCl eu terei na massa 0,9 gramas? Então, fazendo uma simples regrinha de 3, né? Então, o número de mols do soluto será 0,9 vezes 1 dividido por 58,5, né? Fazendo a conta, vai dar um número de mols igual a 0,0154 mols, tá? Agora, nós vamos ver qual é a preparação da nossa solução. Então, vamos lá, como é que ela está sendo preparada? Então, ela vai ter 0,0154 mol de NaCl em 100 ml, ou seja, 0,1 litro de solução. Tudo bem? Tranquilo? Agora, vamos lá. O que é concentração em mol por litro? Qual que é o conceito? É o número de mols do soluto que a gente vai encontrar em 1 litro de solução. Tá vendo? Fazendo uma simples regrinha de 3, a gente descobre o valor da unidade, né? Inicialmente, a gente tem que fazer um cálculo prévio para determinar o número de mols na massa que foi dada, né? Em seguida, a gente descreveu como está sendo preparada a solução, né? Usamos o conceito e vamos determinar a unidade fazendo uma simples regrinha de 3. Então, 1 que multiplica 0,0154 dividido por 0,1 vai dar 0,154 mol por litro. Então, essa é a concentração em quantidade de matéria da nossa solução. Bom, tudo isso pode ser resolvido com fórmula. Então, veja bem, primeiro vamos calcular qual é o número de mols do soluto. E segundo o que nós vimos na observação, né, o número de mols do soluto é a sua massa dividido pela massa molar, né? Então, o número de mols do soluto será 0,9 dividido por 58,5. Isso vai dar um número de mols igual a 0,0154 mols. Tá? Agora, vamos lá. Qual que é a fórmula da concentração em mol por litro? É o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros, né? Então, usando os dados aí que nós já temos, o número de mols do soluto foi calculado, 0,0154, dividido pelo volume da solução em litro, que é 0,1. Fazendo a conta, né? A concentração em mol por litro será igual a 0,154. Tudo bem? Vamos lá. O exercício 2, ele fala o seguinte: a concentração de íons fluoreto na água de uso doméstico é 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Se uma pessoa toma 3 litros de água por dia
ao fim de um dia, a massa de fluoreto em miligrama que essa pessoa ingeriu vai ser igual a que valor? Tudo bem? Certinho? Então vamos lá para a nossa resolução. Primeiro, vamos pelo conceito, né? Então veja bem, qual é o significado dessa unidade? Né? O que ela diz para a gente? Ela fala o seguinte, que eu terei 5 vezes 10 a menos 5 mol de fluoreto em 1 litro de solução. O significado, né, da unidade é esse, né? Estamos usando o conceito dela. Agora, vamos lá, o que o exercício quer saber? Ele quer saber qual vai ser o número de mols de fluoreto, que é o soluto, que eu vou encontrar onde? Em 3 litros de solução, que é o 3 litros de água que ele bebe por dia. Então, fazendo a conta, isso vai dar 1,5 vezes 10 a menos 4 mol de fluoreto, que é o nosso soluto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou determinar a massa, né? Então, 1 mol de fluoreto pesa quanto? Ele deu 19 gramas. Então, se eu tenho 1,5 vezes 10 a menos 4 mol de fluoreto, qual vai ser a massa? Então, fazendo a regra de 3, a massa de fluoreto é 1,5 vezes 10 a menos 4 multiplicado por 19. Isso vai dar uma massa igual a 2,85 vezes 10 a menos 3 gramas. Como ele quer em miligrama, então 2,85 miligramas será a massa ingerida ao final de um dia. Bom, se você quiser, dá para resolver tudo por fórmula, né? Então vamos lá. A concentração em mol por litro é obtida pelo número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Certo? Então tá lá, né? Então 5 vezes 10 a menos 5 vai ser igual ao número de mols do soluto dividido por 3. Então o número de mols do soluto é 1,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Tudo bem? Certinho? Agora, vamos lá. O número de mols do soluto é a massa do soluto dividido pela massa molar. Então, eu posso dizer que 1,5 vezes 10 a menos 4 é igual à massa do soluto dividido por 19. Então, a massa do soluto será 2,85 vezes 10 a menos 3 gramas, ou seja, 2,85 miligramas. Tudo conforme. Tudo bem? Certinho? Então vamos lá. O número 3, ele fala o seguinte: é possível conhecer a concentração de uma espécie iônica em solução aquosa a partir do conhecimento da concentração de soluto e se o soluto dissolvido dissocia ou ioniza-se por completo. Uma solução de sulfato de sódio, Na2SO4, possui concentração em quantidade de matéria igual a 0,3 mol por litro. Nessa solução, a concentração em quantidade de matéria da espécie Na+ é. Então, ele quer a concentração do Na+ numa solução. Então, vamos lá para a nossa resolução. Então, veja bem. Primeiro passo, nós vamos montar a equação de dissociação da espécie. Então, Na2SO4, quando dissocia, vai produzir 2Na mais SO4 menos 2. Bom, ele fala que a concentração do sal é igual a 0,3 mol por litro. E nós vimos que para descobrir a concentração dos íons numa solução, né, basta que a gente faça o quê? Olhe para a proporção da dissociação. Olhe para a estequiometria da nossa dissociação. Estequiometria é 1:2:1. Então, se a concentração do sal é 0,3 mol por litro, a concentração do Na+ será igual a quanto? 0,6 mol por litro. A concentração do sulfato será igual a que valor? Será igual a 0,3 mol por litro. Então, a concentração do Na+ é igual a 0,6 mol por litro
E essa é a resposta do nosso exercício. Então, muitas vezes o examinador pede, né, que você determine a concentração dos íons. Só um detalhe, né, certo? A gente está fazendo dessa forma porque o sal ele é muito solúvel na água, né? Então ele é totalmente dissociado, né? Caso ele não seja dissociado, você vai ter que levar em consideração o grau de dissociação da espécie, né? Certo? Então, se o grau de dissociação for 50%, somente 50% de 0,3 iria fazer esse processo. Tudo bem? Tranquilo? Né? Então, essa é uma observação com relação aí a sais que são parcialmente solúveis, né, na água. Tudo bem? Então, vamos lá. A segunda unidade que relaciona, né, número de mols é a fração molar, né? E fração molar, fração em mol ou fração em quantidade de matéria, ela é representada pela letra X. E nós temos fração molar para soluto e vamos ter fração molar para solvente, né? Então vamos lá. Fração molar para soluto. Qual que é o conceito? É o número de mols do soluto que nós vamos encontrar onde? Em 1 mol da nossa solução. Isso permite que nós façamos então regrinhas de 3, certo? Bom, se você quiser fórmula, tá lá, né? Fração molar do soluto é o número de mols do soluto dividido pelo número de mols da solução. Tudo bem? Certinho? Então vamos lá. Uma observação importante é que o número de mols da solução é obtido pela soma do número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Vamos lá. Para solvente, vamos começar então pelo conceito. Ficou meio torto aqui, vamos apagar isso aqui. Então vamos lá. Para solvente, tá aí, né? Então vamos começar pelo conceito. O que é fração molar para um solvente? É o número de mols do solvente que nós vamos encontrar onde? Em 1 mol da solução. Então vai dar para fazer uma regrinha de 3. Se você quiser a fórmula, está lá. Fração molar do solvente é o número de mols desse solvente dividido pelo número de mols da solução, né? E da mesma forma que lá no soluto, a fração molar é um número puro, é uma unidade dimensional, ou seja, não terá unidade, né? Observação importante, gente, olha lá, né? Se você somar a fração molar do soluto com a do solvente, a soma sempre vai dar 1. Tudo bem? Certo? Isso aqui acaba ajudando bastante, né, na resolução aí de exercícios. Tá bom? Então vamos lá. Então, 2 exercícios vão ser colocados aqui para a gente poder dar uma ilustrada para vocês. E o primeiro fala o seguinte: uma solução contém 45 gramas de glicose, né, C6H12O6, em 120 gramas de ácido acético, né, C2H4O2, e 90 gramas de água H2O. Ele quer saber qual a fração molar do ácido acético nessa solução, né? Foi dado aí as massas molares e as alternativas. Então vamos lá. Então, a resolução aqui, usando o conceito. Tudo bem? Então vamos lá. 1 mol de glicose pesa quanto? 180 gramas. Então, qual vai ser o número de mols de glicose, caso eu tenha os 45 gramas que aparecem no enunciado?
Então 0,25 mols. Vamos lá. 1 mol de ácido acético pesa 60, foi dado no enunciado, né? Então, quantos mols de ácido acético nós teremos na massa que foi dada 120 gramas? Isso vai dar 2 mols. 1 mol de água pesa 18. Então, quantos mols de água nós teríamos na massa de 90 que foi dada no enunciado? Então, 5 mols. Tudo bem? Então, se nós fizermos uma análise, o número de mols total que nós vamos ter na nossa solução é a soma desses valores aqui. Tudo bem? Certinho? Então vamos lá. Só uma pergunta. Como é que está sendo preparada a nossa solução? Bom, ela está sendo preparada dessa forma. Com 2 mols de ácido acético em 7,25 mols da solução. Olha só de onde saíram esses 7,25 mols. Da sua mão. O número de mols da solução é a soma do número de mols do soluto mais o solvente. Ó. Tudo bem? Então vamos lá. Então agora vamos ao conceito. O que é fração molar? É o número de mols do soluto que a gente encontra onde? Em 1 mol de solução. Então, fazendo a regrinha de 3, x será 1 que multiplica 2 dividido por 7,25. Isso vai dar 0,275. Então, essa é a fração molar do ácido acético dentro dessa solução. Tudo bem? Certinho? Bom, se você quiser resolver usando fórmula, tá lá, né? Então, o número de mols do soluto é a massa dele dividido pela massa molar, né? Então, para a glicose será 45 dividido por 180, 0,25 mol. Para o ácido acético será 120 dividido por 60, que é igual a 2 mols. E para a água, 90 dividido por 18, que será igual a 5 mols. Né? Certo? Então, vamos lá. A fração molar do soluto nada mais é que o número de mols dele dividido pelo número de mols da solução. Tudo bem? Então, eu posso dizer que a fração molar do soluto será 2, que é o número de mols do ácido acético, dividido pelo número de mols da solução, que é a soma dos 3 valores. Isso dará 0,275 como fração molar do ácido acético. Tudo bem? Tudo com fórmula, né? Certo? Então vamos lá. O número 2 ele fala o seguinte: uma solução foi preparada pela adição de hidróxido de lítio, né, em água, e ao final do seu preparo, os cálculos realizados por um químico apontaram que a fração em quantidade de matéria do soluto era igual a 0,05 e a quantidade de matéria da solução igual a 10 mols. Tudo bem? A partir desses conhecimentos, qual é o valor da massa de água em grama que foi utilizada no preparo da solução? Tudo bem? Então vamos lá. Então, resolvendo o exercício com o conceito, né? Então, olha só, olha que detalhe interessante. A fração molar do soluto mais o solvente é igual a 1. Então, eu posso dizer que a fração do solvente, que é a água, né, é 1 menos 0,05, que é a do soluto. Então, a fração molar da água é 0,95. Tudo bem? Certinho? Então, vamos lá. O que indica, ou melhor, qual é o significado dessa fração molar? Significado dessa unidade. Significa que eu tenho 0,95 mol de água, certo? Em 1 mol de solução. Conceito de fração molar, né? Número de mols do solvente encontrado em 1 mol da solução. Perfeito? Então, eu quero saber quantos mols de água eu terei em 10 mols de solução que foi dado no enunciado. Certo? Então, isso vai dar o número de mols de água igual a 10, que multiplica 0,95 dividido por 1. Então, 9,5 mols de água. Tudo bem? Tranquilo?
Agora eu vou determinar qual é a massa de água. 1 mol de água pesa 18 gramas. Então, se eu tenho 9,5 mols de água, qual será a massa de água? Será igual a 171 gramas. Tudo bem? Só com regrinhas de 3. Né? Bom, se você quiser por fórmula, tá lá. Tudo bem? Então, vamos lá. Sabemos, né, que a fração molar do soluto e do solvente é igual a 1, né? Certo? Somados, né, igual a 1. Então, a fração molar do solvente é 1 menos 0,05, que é, né, a fração do soluto dado no enunciado. Então, a fração do solvente é igual a 0,95. Tudo bem? Bom, sabendo que a fração molar do solvente é o número de mols do solvente dividido pelo número de mols da solução, então podemos dizer que 0,95 é igual ao número de mols do solvente dividido por 10. Então, o número de mols do solvente é igual a 9,5 mols. Tudo bem? Então, vamos lá. O número de mols do solvente é igual à massa dele dividido pela sua massa molar. Então, posso dizer que 9,5 é igual à massa do solvente dividido por 18. Então, a massa do solvente é igual a 171 gramas. Tudo bem? Bom, nós vamos interromper então aqui um pouco esse vídeo para que ele não fique muito extenso e muito cansativo, né? E no próximo vídeo a gente vai colocar aí a sequência de outras unidades. Tudo bem? Só para ficar mais tranquilo, senão o vídeo fica muito extenso e obviamente vai ficar meio complicado a gente acompanhar aí as resoluções. Vamos só dar uma interrompida e vamos continuar no próximo vídeo para dar uma descansadinha. Tudo bem? Tranquilo? Então, até o próximo vídeo. Valeu, até mais.